Então eu sempre tenho essa ideia do meu tempo de infância e de juventude, assim, da adolescência, vamos dizer assim, de conviver nessa casa com essa imponência toda que tinha. Ah, eu lembro, a gente brincava muito lá, né? Tinha umas jabuticabeiras bem antigas lá, diversas pés de jabuticaba lá nos fundos. Quase tudo foi feito, foi passado pela minha mão e botado no lugar. Quando eu frequentei a casa aqui, no início, eu não tinha noção, né? Eu sabia que morava aqui um amigo, né, que tinha uma casa antiga, bonita, que era imponente, tal, mas eu não tinha a percepção, né, do valor histórico que ela tinha, de quando ela foi construída. Eu só vinha a ter este conhecimento quando começamos realmente a fazer esse trabalho de preservação. Porque daí quando começa assim, vamos preservar essa casa. Bom, mas por que nós vamos preservar essa casa? Vamos preservar essa casa porque ela foi construída em 1877 pela própria família. A família sempre morou aqui. A gente sempre soube que a família morou aqui, porque era o Casarão dos Fonseca. Então a gente sabia que a família Fonseca estava aqui. Para vocês terem uma ideia, existe mais de 1 milhão de açorianos fora dos Açores. Então, o quanto essas pessoas marcam e têm uma grande importância na influência dos seus costumes, dos seus hábitos, para onde vão. E aí que no Rio Grande do Sul é assim. Claro que a gente fala no Rio Grande do Sul, e aí o que é muito louvável, até quando fazemos os encontros de todas as casas dos Açores, que são 14 no mundo, é que a gente está falando aqui de 8ª, 9ª, 10ª geração. O quanto isso tem se mantido, né? Porque nas outras casas que tem 1ª, 2ª, 3ª geração, eles já sentem tanta dificuldade e eles ficam assim abismados. Como é que aqui em Florianópolis, Rio Grande do Sul e agora no Uruguai, a gente está falando em 8ª, 9ª, 10ª geração e ainda há esse orgulho de ser descendente do açoriano. Para se falar de presença açoriana no Rio Grande do Sul, é preciso que nós voltemos ao século XVIII, ou seja, nos anos 1700, né, num contexto de disputa entre as duas coroas ibéricas, Portugal e Espanha. Né? Por quê? Porque pelo Tratado de Tordesilhas, o Rio Grande do Sul não era de Portugal, era de Espanha, assim como a Grande Amazônia, o Grande Centro-Oeste, a Oeste de Santa Catarina, do Paraná. Né? Acontece que, nesse contexto, nós vamos ter vários tratados, guerras e lutas entre Portugal e Espanha, para poder exatamente explicar por que os açorianos vieram para cá. Né? Então, Portugal retira das ilhas, tá, açorianos, ilhéus, e transferiria esses ilhéus para o oeste do Rio Grande do Sul, que pelo tratado, como eu disse, seria de Portugal. Já desde 1700, na década de 40, né, açorianos já começam a chegar no que seria a ilha de Santa Catarina, que seria em Santa Catarina também. Eles começam a chegar em 52, os açorianos. Né, final de 51, 52, eles começam a chegar. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Que é impossível nós afirmarmos que hoje nós temos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Dizer que não há município que não tenha presença açoriana. Todos terão um ascendente, não importa qual grau para trás, de açoriano presente, por esse processo militar, né, de fronteira viva, desse processo de migração intermitente por conta desses conflitos. E a família dos Fonseca é muito grande. Aqui eu me dirigi mais para o lado do meu avô e da minha avó, porque tem os outros irmãos dos meus avós que também tinham. Eu queria que cada um fizesse um apanhado assim para ficar na relação, né? Bom, a casa ela é construída pelo seu Manuel Fonseca, né, que é filho de açorianos, né, e ele vem construir essa casa, começa a construção dela em 1877,
Era uma casa para a época muito moderna, né, pelo tipo de construção que ela era. Era uma casa, a localização dela aqui era zona rural, né? Hoje a gente está aqui no centro da cidade, mas na verdade a gente está aqui a 3 quadras, vamos dizer assim, do centro. Mas na época ela já era uma zona rural. O tamanho era enorme, né? Pois tinha lá em cima, só tinha, já quando eu fui, já tinha reformado uma parte. Sempre foi passando de geração em geração, os filhos iam ficando aqui, os netos, depois os que iam casando, alguns continuavam morando. Então era normal eles terem foi sempre passando na própria família, sempre foi a família Fonseca. Porque eu tenho o meu avô, meu bisavô, e quem construiu a casa foi o irmão do meu bisavô. Então sempre foi da família, até que o seu Dario e a esposa, quando faleceram e tal, aí os filhos já tinham saído, a casa também já não estava em muitas condições, e aí eles locaram ela e a família parou de morar aqui, deixou de morar aqui, né? Então alugou para a prefeitura, e depois da prefeitura veio essa clínica de reabilitação, então, e depois da clínica, quando fechou a clínica, já estava chovendo aqui dentro, com goteiras e tal, já começou, as figueiras que nasceram em cima já estavam atrapalhando, e aí sim que ela ficou alguns anos parada, foi quando a prefeitura encampou daí. Porque ela não tinha nada disso aí, mas só tinha as metades de porta velha tirada aí. Em 1992, eu estive nos Açores fazendo um curso que a gente chama lá de animadores culturais, que é um grupo de instrutor de danças, vamos dizer assim, de danças açorianas. Foi a primeira vez que eu tive um contato com os Açores. Quando eu chego lá nos Açores e me deparo com aquela cultura toda, me deu uma volta na cabeça, né? Mas como é que pode ter tanta coisa que é igual lá, a maneira das pessoas falarem igual? O casario que a gente via, eu me lembrava do tempo de infância de várias cidades que a gente visita aí, com aquela arquitetura portuguesa, mas mais precisamente uma forma de construir nos Açores, né? Adágios populares, culinária, enfim, tu vê tanta coisa que te remete assim, pô, parece que eu vim daqui, né? Eu sou daqui, eu já tive aqui, é uma sensação assim incrível, né, que a gente sentiu. Agora me esqueci o nome. E dito essa parte. Da Estância Província de São Pedro, então, um grupo folclórico que fazia parte da Estância Província de São Pedro foi participar de um Festival Internacional de Folclore lá na Ilha Terceira. Um festival bem conceituado que permanece ainda acontecendo, que ocorre no mês de agosto. Eles foram participar do Festival de Folclore e deu coincidência que eu estava no meu período de férias universitários e fui trabalhar como voluntária nesse Festival de Folclore. E fui guia logo do Grupo do Brasil. Então foi aí que eu conheci as danças gaúchas. Foi a primeira vez que eu tive essa aproximação com o folclore que saía do carnaval e que saía de uma capoeira, que são essas mais as vertentes folclóricas que a gente tem no exterior. E eu fazendo o curso me interessei muitíssimo pelas danças açorianas, a forma de cantar, a melodia. São melodias diferentes, mas que não sei como aquilo me tocava de uma forma diferente. E quando eu volto dos Açores, o que eu fiz? Peguei o nosso grupo que a gente já dançava dança gaúcha e montamos um grupo de dança açoriana, junto, né, os mesmos bailarinos, né, mas com um repertório açoriano. E a partir daí a gente pediu ao governo dos Açores trajes, né, dos Açores, e se a partir então de julho de 1992, no meu regresso, a gente monta então um grupo de dança açoriana. No ano seguinte já a gente funda a Associação Amigos dos Açores do Rio Grande do Sul, que seria uma entidade que daria essa atenção maior para a questão açoriana, e os grupos folclóricos, então dança gaúcha e dança açoriana, estariam dentro dessa associação.
Passou-se, não chegou a passar um ano, o governo dos Açores, numa visita que vem aqui, nos questiona por que a gente não transforma essa associação em Casa dos Açores. Por quê? Porque as Casas dos Açores já existiam 10 no mundo todo, né? No Canadá, Estados Unidos, Portugal mesmo, e aqui no Brasil já existiam 3, Rio, São Paulo e Santa Catarina, e que o Rio Grande do Sul, com toda a sua riqueza, não tinha uma Casa dos Açores. E para a estrutura do governo dos Açores, ter uma casa seria o representante, vamos dizer, um representante legal do governo dos Açores na área de atuação, né? Então o prefeito, passou uns dias, entrou em contato conosco, dizendo, olha, vocês querem fazer a sede da Casa dos Açores, tal, nós temos o Casarão dos Fonseca, que foi construído por açorianos. Se vocês toparem o desafio de restaurar, a prefeitura cede o casarão para vocês. Quando eu cheguei aqui fora, eu já me assustei, mas quando eu entrei dentro da casa, eu me apavorei. A casa estava completamente em ruínas. Era literalmente aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E a minha maior preocupação é porque nós também não tínhamos dinheiro para fazer o restauro da casa. Como é que nós iríamos aceitar esse desafio, que na época o prefeito tinha lançado, de ceder a casa em troca de se fazer o restauro e a manutenção que era necessária, mas nós não tínhamos a verba. Tínhamos cara e coragem, principalmente o resto. Porque a casa estava em péssimas, eram ruínas. A casa estava totalmente em ruínas. Não tinha telhado, não tinha forro, não tinha assoalho. Tu olhava pela janela, parecia uma selva. Tu via as raízes das árvores descendo assim, tu olhava, parecia aqueles filmes que tu vê do Império Inca lá, tu vendo aquelas ruínas todas com um monte de tomada pelas raízes das árvores e enfim, era esse o cenário do momento. Até chegar nesse ponto. Esse aí, que eu me lembro bem, soalho, não tinha nada, não tinha soalho nenhum, botando barrote novo, forro, não tinha nada. Telhado não tinha, estava só mais nos cantos, parede. A janela estava apodrecendo, tirada nos cantos, os restos de madeira. Foi feito tudo botado para o lugar de novo. Aí, foi feito tudo isso aí, depois foi feito acabamento por dentro, escadaria, banheiro, né? Não tinha banheiro, não tinha, era toda detonada mesmo, não tinha nada a ver. Foi feito tudo que está aqui. Sabe, isso aqui estava um esqueleto ainda em formação, assim, né? E aí o Regis, dando uma de arquiteto, né? E ele tem todo o perfil para, né? E aqui vai ser assim, aqui vai ser assado, aqui nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, ali vai o vaso, aqui tem ali assim, tá. Então, o que é a paixão, né, do Fazendas? A paixão do que tu pode fazer. Não só acreditando, né? Mas apostando e investindo, né? Se cercando de pessoas, acreditando que tem colaboradores, porque uma andorinha só não fazerão. Depois tivemos em contato com o pessoal da arquitetura, do curso de arquitetura da URGS, na pessoa da professora Ana Busco. Explicamos para ela, a gente não tem dinheiro, a situação é assim, precisamos ter um projeto e tal. Aí ela, com a equipe da arquitetura, vieram os alunos aqui, fotografaram toda a casa, foi o primeiro ponto, eles tiveram detalhe por detalhe, cada detalhe de janela, de porta, fotografaram ela toda e começamos a ter esse suporte do curso de arquitetura da URGS. Todos os dias, praticamente todos os dias, nós vínhamos para casa, o Regis vinha todos os dias, várias vezes. Eu, claro, como esposa dele, eu acompanhei muito diretamente esse período. Puxa, bota no lugar. Aquilo que hoje a gente vai recuperar, por exemplo, não está aparecendo, né? Porque essas casas aqui, antigamente, não era feita com ferro, com viga, ela era feita só com tijolo e o barro. A fazer uma reparação, primeiro para não cair as paredes, e depois começamos dentro do projeto que a gente tinha, começamos a segurar as paredes, depois de ir recuperando algumas paredes, depois fizemos uma amarração de ferro em cima para colocar o telhado, desmanchamos, aí começamos devagarinho a fazer esse
nesse projeto, com o auxílio de muitas pessoas também. Então a gente começou isso aí no final de 2005, né? E aí ficamos quase 2 anos fazendo esse trabalho até 2007, foi quando a gente terminou a obra. Tudo que foi pensado, a gente conseguiu, graças a Deus, realizar. E eu acho que assim, o momento mais feliz que eu tive aqui, né, além da, claro, foi o dia da inauguração, né, não podia ser diferente, né, só que nesse dia teve um momento assim, que foi muito marcante, né, pra gente, foi assim, a gente começou a fazer o restauro, a gente não tinha dinheiro, e obviamente que as pessoas sempre perguntam, mas como é que você conseguiu fazer isso? Tu não tinha dinheiro, como é que conseguiu isso aí? Se ver bem certinho, eu não sei dizer como é que a gente fez, porque do jeito que estava, do jeito que a gente conseguiu deixar, sem dinheiro, porque o dinheiro que a gente tinha era dinheiro pouco, uma rifa dá um valorzinho, um baile dava um lucrinho ali, um bingo dava outro, o cachê, eram valores pequenos, a gente estava sempre correndo atrás da máquina. Claro que muita gente doou, fez preços com muito desconto, então a gente... Mas quando nós terminamos a casa, que estava pronta para a inauguração, nós tínhamos uma dívida de R$80 mil na época. Nas falas de noite, a gente teve as falas, fala prefeito, fala presidente da Câmara, fala presidente da Assembleia, fala não sei quem, e por último falava o presidente dos Açores. Pelo protocolo ele era o último a falar, que era a autoridade máxima do evento. Aí quando ele foi falar, ele disse, olha, eu estive aqui quando há 2 anos atrás, quando eles receberam, 2003, 4 anos atrás, eu estive aqui há 4 anos atrás, quando a Casa dos Açores aqui recebeu esse casarão em ruínas. Confesso a vocês que quando eu vi aquilo ali, não imaginava que ela poderia se tornar no que se tornou hoje, como ela está. Quero dar parabéns para esse grupo, papá, elogiou um monte, tal. E aí ele pega e diz assim no fim, eu quero dar uma notícia que eu tive hoje à tarde em contato com o governo. Nós já estudamos uma maneira, não é fácil porque a gente não tem como fazer auxílio fora da jurisdição dos Açores, ou seja, e no Brasil a gente não tem como dar nada financeiramente para obras ou para qualquer coisa, mas a gente estudou uma forma de um protocolo a nível cultural, onde nós vamos doar para a Casa dos Açores 40 mil euros. Bom, quando ele disse aquilo, né, até hoje eu ainda, passado tanto tempo, eu me emociono ainda. Pô, eu comecei a chorar no palco, né? Ficou todo mundo super emocionado e eu tô... Sim, não me lembro. Eu tô e vejo a Carla e todo mundo assim, chorando, eu me lembro ainda com... Ainda hoje me emociona, você vê quantos anos faz e eu ainda me emociono. Nós temos hoje uma casa que é uma casa dinâmica. Né? Se vocês observarem o que é hoje a Casa dos Açores, ela toda semana recebe visita, é aluno, e é isso que eu acho fundamental. Se tu quer pensar, quando ele me pergunta, né, se aqui nós tivemos açorianos, em Gravataí, o mesmo eu posso fazer a pergunta. Eu posso ter no passado açorianos que vieram para cá. Será que a ponta desse presente que vai para o futuro não tem que se apropriar dessa história? E quem é que tem que se apropriar disso? Basicamente são as crianças. Esse ano passado nós tivemos 500 alunos que visitaram a nossa entidade. E quando a gente tem desde crianças de 8 anos que vêm visitar, até jovens e universitários já. Então, em cada uma dessas faixas etárias, nós sempre tentamos lançar o desafio para que algum trabalho que eles desenvolvam, que a gente possa replicar aqui na casa. É uma referência, né? Para vários outras casas ela é uma referência. As pessoas, lá no Rio Grande do Sul tem uma Casa dos Açores assim. A gente é uma referência para isso. Então aqui foi feito muita coisa. A gente brincava muito lá, eu casei lá, foi uma festa bonita, né? Quando eu estudava, eu gostava muito de ir lá para debaixo daquelas jabuticabas e botava uma cadeira lá, estudava lá para o tempo do colégio Dom Feliciano. Eu decorava muitos pontos de história, de tudo, de geografia, de ciência. Então eu ia para lá, aquilo em voz alta para decorar tudo aquilo ali. Tudo lá dentro, né?
casarão.